Olá, queridos e queridas, futuros e futuras enfermeiros ou enfermeira. Nessa nossa aula 3, nós vamos dar enfoque às lesões celulares e às mortes celulares que são ocasionadas em resposta aos estímulos, às situações de estresse, e aos estímulos nocivos que são ofertadas às células em alguns processos patológicos. Nós já vimos algumas questões de como, de fato, a célula se adapta a um dado estímulo qualquer. E vimos que, às vezes, esses estímulos, esses estresses celulares, podem chegar a ocasionar danos que são reversíveis ou irreversíveis. Nessa nossa aula de hoje, na aula 3, nós vamos imergir na parte patológica que diz respeito principalmente à necrose e vamos entender alguns dos fatores que a ocasionam, bem como a sua irreversibilidade, tá bom? Então, iniciando o nosso estudo, nós temos que retomar algo que já vimos anteriormente, né? Vimos que normalmente uma célula encontra-se em homeostasia. E ao estar em homeostasia, essa célula está em plenitude de suas capacidades morfofisiológicas. Seu metabolismo funciona de modo regular e tudo na célula acontece devidamente. Mas infelizmente, em alguns momentos, as situações de estresse são ofertadas àquela célula e ela se vê forçada a se adaptar para que não ocasione uma morte celular. Infelizmente, nem todos os estresses que a célula recebe são passíveis de uma adaptação. Frente à incapacidade dela se adaptar a um dado estresse, automaticamente a célula vai se lesionar. E essa lesão é gerada a partir de um estímulo nocivo, tá bom? Então, quando o estresse deixa de ser passível de adaptação, automaticamente ele passa a ser um estímulo nocivo e a célula, uma vez que ela não pode se adaptar, passa a ser lesionada. Essa lesão ela pode ser leve. Quando é que ela será leve? Quando eu puder reverter o quadro de lesão. Se eu não puder reverter esse quadro de lesão, automaticamente essa lesão será intensa ao nível de ser irreversível, tá? Então automaticamente ocorrerá uma morte celular por necrose ou apoptose. Então o que seria uma lesão celular? Seria exatamente algo provocado por um estímulo nocivo que perturbou a homeostasia celular e, quando de forma leve ocorre no tecido, pode ser reversível. Quando não, ela chega a culminar na morte celular, certo? Então eu posso dizer que diversos agentes, lesivos podem ser prejudiciais à célula e provocar uma série de anomalias. E é esse o foco da nossa aula de hoje. A lesão tecidual, ela pode ser reversível ou não. Quando é que essa lesão ela torna-se reversível? Bom, geralmente, quando o estímulo nocivo ele é dado a uma célula ou a um tecido, mas eu consigo reverter de algum modo as alterações morfológicas ou funcionais, ou fisiológicas que estejam ocorrendo nessa dada célula, nesse dado tecido, eu tenho uma lesão leve que pode ser contornada, certo? Geralmente, os principais marcos da lesão reversível são exatamente a redução da fosforilação oxidativa. Ou seja, é como se eu dissesse o seguinte: eu vou ter uma redução na respiração celular, tá? Ela vai diminuir o funcionamento
da sua respiração celular, da fosforilação oxidativa, certo? Ela vai consumir um pouquinho menos de glicose e oxigênio, vai diminuir a quantidade de quê? De energia, de ATP, certo? E isso vai gerar também uma tumefação celular. Então, com a consequência por uma lesão celular reversível, acaba sendo uma redução da fosforilação oxidativa, e aí, consequentemente, eu vou ter uma depressão, né, do armazenamento de energia e na forma de, justamente essa energia na forma de ATP, né, e isso também vai ocasionar uma tumefação celular. Essas alterações que vão acabar ocorrendo vão alterar muitas vezes a quantidade de íons presentes no interior ou no exterior da célula, bem como o influxo de água. E algumas organelas, como a mitocôndria e o citoesqueleto, vão acabar mostrando essas alterações. Tá? Então, a lesão celular reversível, ela tende a apresentar para a gente um quadro no qual eu vou ter uma possibilidade de identificar exatamente as características que a tornam reversíveis, tá bom? Percebam que uma situação muito comum, né, que a gente pode ver num caso de lesão celular, né, digamos que, bom, digamos que num dado acidente, né, um acidente de automóvel, algumas anomalias internas ficaram sutis, certo? E ocasionaram perda de alguma enzima que fosse muito importante para o funcionamento metabólico da célula, tá? Então, automaticamente eu poderia ter, por exemplo, uma situação de limitação, de privação de oxigênio, tá? Uma situação dessa. E aí eu teria uma hipóxia, ok? Veja, eu estou agora mencionando que uma pessoa sofreu um acidente automobilístico e automaticamente houve privação de oxigênio, o que a gente chama de hipóxia. É uma das situações que eu vou dar maior destaque nessa parte aqui das causas da lesão. Mas ela não é a única lesão que pode existir nesse caso, tá? Geralmente, o que é que a hipóxia ela ocasiona? Ela é uma deficiência nos níveis de oxigênio, certo? E por haver uma deficiência no nível de oxigênio, eu reduzo exatamente o que? A fosforilação oxidativa que eu mencionei anteriormente, que é a produção de energia, de ATP. Geralmente, a hipóxia ou hipoxia, né, ela está muito inerente a uma isquemia, que é, consequentemente, uma redução do fluxo sanguíneo e aí automaticamente uma oxigenação inadequada do local, né, do tecido, da célula em si. E aí automaticamente isso vai gerando uma série de fatores que a longo prazo vão ocasionar na morte celular. Inicialmente vai gerar uma atrofia, né, diminuindo o tamanho da célula, ou até mesmo ocasionando de fato a morte da célula por conta da lesão. Isso já é já um caso bem mais acentuado da coisa, né? Mas existem também situações de agentes físicos causarem a lesão celular e ainda serem lesões reversíveis, tá bom? Isso vem geralmente como um agente físico, pode ser desde um choque, tá? Pode ser também uma alteração física, um agente físico, um choque, a radiação, né? Como a gente viu anteriormente na disciplina de biofísica, né? A pressão atmosférica também pode ser queimaduras, um intenso frio, tá? Mas eu também posso ter como um fator lesionador,
de células ou que causará lesão tecidual, né, eu posso tentar, né, identificar os agentes químicos. Geralmente, esses agentes químicos, eles serão possíveis drogas, né? E aí eu peço a vocês que não tenham preconceito quando a gente fala de droga, porque muitas vezes essa droga não necessariamente é no sentido de uma droga psicotrópica ou uma substância ilícita que é vendida, enfim, para provocar psicotropia. Não. Imaginem como drogas lícitas mesmo, ou até mesmo terapêuticas, tá? Por exemplo, imagine que numa dada situação eu tenho substâncias simples, tá? Como a glicose, o sal, né? E eu tenho eles em alta concentração, em hipertonia, tá? Tenho concentrações hipertônicas na célula. Isso em si já pode gerar uma perturbação, por exemplo, no funcionamento dos eletrólitos da célula, tá? Se eu tenho uma perturbação nos eletrólitos da célula ocasionada por causa de uma variação na concentração de glicose ou sal, minha gente, isso é uma intoxicação celular. Isso é um agente químico ocasionando uma série de problemas, né, teciduais. E esses problemas teciduais e até mesmo celulares podem ser revertidos. Basta ter a eliminação dessa grande concentração mediante, não sei, talvez a metabolização ou até mesmo mediante eliminação do excesso através da via urinária. Bom, isso aí é irrelevante no momento. O que eu preciso saber é que existem outros potenciais agentes químicos nocivos ao, ao corpo, né, ao corpo celular, tais como os poluentes, certo? Os poluentes do meio ambiente, como por exemplo inseticidas, herbicidas, tá? No caso também os próprios agrotóxicos, né? As drogas sociais, como é o caso do álcool, né? Que, que é muito utilizado, é comumente utilizado, o cigarro também. Então essas são as drogas que eu menciono como muitas vezes não ilícitas, mas que provocam alterações celulares que vão gerar um dano, né, reversível ainda. Eu também tenho agentes infecciosos, como é o caso dos vírus, das bactérias, dos protozoários, em si, né, dos organismos patológicos, dos agentes etiológicos, né, causadores de tantas doenças. E, além disso, né, eu também vou ter as reações imunológicas, como é o caso de enfrentamentos celulares, né, que são ocasionados muitas vezes quando um microbiótico, né, um agente infeccioso, acaba tentando prejudicar a célula e aí as reações lesivas do próprio antígeno tentando combater esse agente, né, esse microorganismo, vai gerar lesão celular, tecidual, assim como eu também posso ter os defeitos genéticos, né? Eu não gosto do termo defeito genético, porque de imediato parece que uma resultante de uma característica resultante de uma combinação do material genético acaba sendo algo assim, absurdo, é algo catastrófico e não é, minha gente. É uma ocasionalidade do destino, né? São pequenas mutações, são combinações de genes que vão acabar resultando em uma, em uma alteração
na, entre aspas, normalidade do indivíduo. Essas alterações não necessariamente caracterizam uma doença, porque às vezes não são sintomáticas ou até mesmo nocivas. Por exemplo, imagine que uma anomalia cromossômica acaba ocorrendo e o indivíduo acaba tendo uma síndrome de Down, tá? Não foi algo de chegar a ser considerado algo assim intenso, né, que vai impedir a vida do indivíduo. Não, mas foi simplesmente na hora da divisão cromossômica um a mais. Então, em vez de ele ter 46 cromossomos, ele vai ter 47. Ele vai ter uma trissomia no par 21. E isso vai gerar alguns efeitos, tá? Então, isso acaba sendo, né, uma herança que ele vai ter. Assim como existem os defeitos genéticos, entre aspas, ocasionando as lesões, como é o caso, por exemplo, de uma possível lesão celular causada por uma deficiência na produção de uma proteína funcional. Exemplo, existe uma proteína que ela está relacionada muitas vezes a não sei, o funcionamento da célula sanguínea, da hemácia, certo? Então, essa proteína acaba sendo desativada por uma anormalidade no DNA, ou seja, uma mutação. Então, automaticamente, você vai ter aí um defeito genético que vai perdurar durante muito tempo e vai gerar lesões celulares, né? Mas eu também tenho, por fim, né? Acho que eu estou protelando demais de cada agente desse, os desequilíbrios nutricionais, né? Se você deixa de ingerir uma dada substância, né, que é um nutriente, ou quando você até mesmo utiliza demasiadamente de um grupo nutricional, né, como por exemplo das gorduras. Acho que é o mais simples, né? Que é quando você tem, por exemplo, o excesso da ingestão de gorduras, automaticamente você acaba tendo uma aterosclerose ou uma arteriosclerose, né? Que são distúrbios exatamente no interior dos vasos sanguíneos. Mas eu quero tratar com vocês mais enfaticamente exatamente da hipóxia ou da hipoxia, tá? Sobre a hipoxia ou sobre a hipóxia, eu gostaria de dar um enfoque para que vocês entendam o que ela causa e tendo em vista que muitas pessoas acabam sofrendo em decorrência de seus efeitos, o quão ela é importante para vocês que serão futuros profissionais da área de enfermagem. Geralmente, como eu disse a vocês, a hipóxia ou hipoxia, ela vem atrelada a um conjunto de fatores relacionados à distribuição dos nutrientes no sangue, por conta do sangue, né? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho um capilar, certo? Eu tenho exatamente um vaso, né, capilar, que ele está irrigando um tecido com nutrientes e fornecendo a ele nutrientes e gases. De imediato ocorre a hipóxia. Essa hipóxia ela diminui a concentração do oxigênio no tecido. Automaticamente, o tecido que passava a receber bastante oxigênio diminui significativamente a sua concentração desse gás, que é importante, por exemplo, para ele produzir energia. Então começam a surgir alguns sintomas, né? Como a cianose, que é exatamente o que? O tom
azulado, um tom ciano, né? Um tom azulado, arroxeado nas extremidades ou periferias dos tecidos, principalmente nas mãos, como vocês podem ver na imagem. Ocorre a hiperventilação, ocorre alguma confusão mental, uma descoordenação muscular, uma respiração rápida para tentar suprir essa necessidade, então eu aumento a quantidade de oxigênio que é inalado, não por concentração, mas sim por quantidade de fluxos respiratórios de inspiração e expiração. E aí eu vou ter uma letargia, eu vou ter uma dispneia, eu vou ter uma fadiga, náusea, cefaleia, vertigem, sensação de frio, né, calor, essas variações, a sensação de formigamento e as alterações visuais. Então veja que não só nas mãos, mas também as olheiras começam a aparecer, o nariz começa a ficar com a cianose, as orelhas e até mesmo os lábios, tá bom? Pela diminuição da concentração do oxigênio. E veja na imagem aí da direita, que o capilar ele vai fornecendo oxigênio naquele tecido que está mais próximo a ele e o tecido mais distante acaba ficando hipóxico. E ainda mais, aquele tecido que está um pouquinho mais distante, que está recebendo ainda menos oxigênio, ele fica necrótico. Tá? Então ele vem a morte celular. Ou seja, enquanto ele é hipóxico, eu ainda consigo reverter. Mas quando ele passa a ser necrótico, eu perdi o tecido. E, como eu mencionei, geralmente esse fator de hipoxia, né, ele está muito relacionado também à situação de isquemia, tá? E o que seria a isquemia? A isquemia, ela acaba sendo muito relacionada ao AVC, né, o acidente vascular cerebral. Eu acho interessante dar umas pausas no conteúdo e fugir um pouquinho para falar dessas situações, porque elas acabam sendo comuns ao trabalho de vocês, né, ao futuro trabalho de vocês enquanto enfermeiros, enquanto enfermeiras, e por serem mais contextuais, acabam valendo mais a pena a gente dar uma paradinha, falar sobre elas e depois seguir diretamente ao conteúdo que a gente tem programado. Mas imagina o seguinte, qual é a diferença entre, por exemplo, uma isquemia e uma hemorragia? Bom, no caso da isquemia, eu tenho um bloqueio no fluxo do sangue. Geralmente ele é ocasionado por um coágulo, tá? E aí, automaticamente, por não levar o sangue ao local que ele deve ser levado, automaticamente aquele tecido vai ter menor quantidade de oxigênio e posteriormente vai sofrer com a hipóxia e se não for resolvido logo esse processo isquêmico, eu vou ter uma necrose. Já a hemorragia é uma ruptura de vaso sanguíneo. E essa ruptura de vaso sanguíneo leva a um vazamento do sangue, o que, por sua vez, vai também inviabilizar, né, a, a oxigenação do local, mas em concomitante a isso, né, vai gerar exatamente um sangramento nos arredores do tecido. Né? Vai acumular sangue naquela região lesionada, onde o vaso sanguíneo foi lesionado. E aí acaba sendo mais perceptível. Então eu tenho dois tipos de AVCs, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Um é porque o fluxo sanguíneo não está funcionando direito, e o outro porque eu tive uma ruptura no vaso sanguíneo, e aí consequente hemorragia. Né? Geralmente, um fator de saúde que está muito relacionado ao AVC isquêmico é
a arteriosclerose, né? A arteriosclerose, que são situações onde eu tenho a obstrução do vaso sanguíneo por gordura, né? Por placas de gordura, geralmente pelo acúmulo de triglicerídeos por causa do LDL, né? Que é o mau colesterol. E também vou ter a situação de enrijecimento do vaso sanguíneo mediante o acúmulo também da gordura, às vezes sim, às vezes não, às vezes outros fatores também podem ocasionar, que é a arteriosclerose, e isso vai inviabilizar o fluxo sanguíneo também, tá? Então eu tenho casos de enrijecimento do vaso sanguíneo, da parede do vaso sanguíneo, que é a aterosclerose, e tem o acúmulo de placas de gordura nas paredes do vaso sanguíneo, que é a arteriosclerose, tá bom? E isso vai acabar ocasionando isquemia, o que vai ocasionar, por sua vez, em uma hipóxia. Bom, então um efeito gera o outro, né? Acaba sendo aquela velha cascata de efeitos que a gente viu lá atrás nas aulas iniciais, quando a gente mencionava, por exemplo, a patogenia. Bom, então existem diferentes casos que afetam os vasos sanguíneos, né? E como é o caso da trombose, do embolismo, dos espasmos, dos ateromas, né? Das vasculites, das compressões, enfim. Mas eu quero que vocês só estejam cientes de que a hipóxia e a, a isquemia acabam sendo processos que podem ser contornados e geram lesões reversíveis, ok? Até aí eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Mas e quando as isquemias, quando as hipóxias ou quando as alterações químicas, físicas e tantas outras que a gente viu anteriormente passam a gerar lesões irreversíveis? Quando de imediato a função celular vai perdendo seu efeito e as alterações começam a ocorrer. Alterações bioquímicas, alterações ultraestruturais, alterações microscópicas e alterações morfológicas que acabam sendo visuais. Por exemplo, quais são as principais alterações morfológicas ocasionadas por uma lesão celular? Eu tenho tumefação generalizada da célula e das organelas. Tá? Eu acabo tendo essa tumefação ali frequente. Eu tenho a formação de bolhas na membrana plasmática, tá? Que já é um caso, por exemplo, de uma apoptose, certo? E já é sinal de apoptose. Se eu estou formando bolha na membrana plasmática, meu amigo, e consequentemente eu já estou iniciando um processo de apoptose. Um processo apoptótico. Eu também tenho o destacamento de ribossomos do retículo endoplasmático, né? Qual é o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático rugoso. Esses ribossomos começam a se desprender do retículo, tá? É uma alteração visual. Assim como a aglomeração de cromatina nuclear. Então eu começo a ter a aglomeração de cromatina, que é exatamente aquela porção interna ao núcleo celular. Bom, então essas alterações vão acontecendo quando as lesões são irreversíveis, quando elas começam a dar sinais de reversibilidade. Por exemplo, as duas características de uma lesão celular uma lesão celular reversível ainda é a tumefação celular e a degeneração gordurosa. Se eu pego um tecido e começo a analisar, eu consigo enxergar quando está ocorrendo uma dessas alterações. Bom, aqui vocês estão vendo os hepatócitos. São células do fígado, tá bom? Vocês têm aqui vários tipos de lâminas teciduais do fígado. Percebam que nessa imagem que está mais à direita,
eu tenho umas esferas brancas bem maiores do que nas outras imagens, né? Isso é o que? Isso é degeneração gordurosa. Isso é acúmulo de gordura em alguns locais específicos. Fica mais fácil de vocês perceberem quando a gente começa a falar de morte celular e vocês começam a ver a irreversibilidade da situação, né? E para falar dessa irreversibilidade, eu quero chamar a atenção de vocês para as ocasiões de necrose. Nós vimos que, às vezes, essa lesão, quando é reversível, ela dá um sinal, que é o quê? A tumefação celular e a degeneração gordurosa. Beleza. Geralmente, essa degeneração gordurosa ela ocorre justamente quando a lesão é do tipo hipóxica. Tá? Quando ocorre hipoxia, geralmente, a degeneração gordurosa começa a se manifestar. Por quê? Porque começam a surgir vacúolos, certo? Aquelas bolinhas que a gente falou, né? Começa a formar-se vacúolos, né? Surgir vacúolos de lipídios. Grandes mesmo, dentro do citoplasma. E automaticamente, se eu vou e coloco isso em uma lâmina microscópica, eu consigo identificar que ali existe uma situação de degeneração gordurosa. Também consigo enxergar, por exemplo, quando ocorre o surgimento de algumas células que são incapazes, na verdade, né, de manter a homeostasia iônica e líquida. Então, automaticamente elas vão tumefar, né? Elas vão ficar com falhas na sua bomba iônica e isso vai resultar numa falha também na retenção de líquido, no acúmulo de líquido, então vai perturbar a homeostasia celular. Mas tudo isso vai ser piorado até o ponto em que eu não consigo mais reverter e ocorre a morte celular programada ou não programada, né? A persistência do dano gera uma lesão irreversível e automaticamente a célula não pode mais se recuperar e morre. Essa morte pode ser necrose ou apoptose e as diferenças são evidenciadas na morfologia, nos mecanismos e nos papéis da fisiologia e na doença. Exemplo, vamos analisar uma histologia de uma morte celular. Bom, na figura aí, nós temos três situações. A situação A, a situação B e a situação C. Essas três figuras vocês podem encontrar no livro Bases Patológicas das Doenças, né? Que é o livro de Robbins. Eu estou utilizando a edição do número 8. E nessa imagem, né, nesse conjunto de três imagens, você vê as alterações morfológicas que ocorrem nas células com uma possibilidade de necrose. Inicialmente, você contempla na figura A apenas os túbulos renais em estágio normal. As células epiteliais estão tranquilas, com um funcionamento regular, ou seja, elas estão em homeostasia. Houve uma perturbação, né? Inicialmente houve uma isquemia, ok? E lembrando que a isquemia é exatamente o que vai inviabilizar a chegada do oxigênio, né? Ok, então começou a faltar oxigênio para as células dos túbulos renais. Isso vai ocasionar exatamente a formação de bolhas na superfície, tá? Você pode perceber que na figura B as células já começam a se desarranjar, certo? E elas já começam a tumefar. Elas têm um aspecto mais tumefado, um aspecto mais grosseiro, mais inchado, tá? É como se os vasos começassem a inchar realmente. E depois, meu amigo, a necrose vai acontecer. A lesão vira irreversível no momento C. Nós percebemos que as células epiteliais perderam já os núcleos,
tá? Lembra que é um sinal de necrose, né? A perda dos núcleos, né? Exatamente a degeneração da cromatina, né? O acúmulo de cromatina, enfim. E aí automaticamente a gente tem a perda do núcleo, a gente também tem a fragmentação da célula, né? Você percebe que elas começam a quebrar devagarzinho, né? E com o passar do tempo, se as células se destroem, todo o conteúdo interno a elas começa a ser extravasado, começa a ser elevado para fora. E aí automaticamente eu tenho uma lesão celular irreversível, certo? E um dos tipos mais comuns de lesão irreversível é a necrose. A necrose ela é resultado exatamente de quê? Da desnaturação de proteínas de dentro da célula e da digestão enzimática das células lesadas de forma lateral. Ou seja, existem células que vão estar mortas, certo? Mas não necessariamente elas serão necróticas. Veja, são células colocadas imediatamente em fixadores que estão mortas, mas elas não são necróticas. Essa desnaturação proteica ela é complicada, porque ela vem em paralelo com a digestão enzimática da célula lesada. E isso pode se dar de diversas formas. Eu trouxe aqui 3 itens muito importantes para a gente falar. E aí a gente começa a classificar os tipos de necrose, que é o ponto-chave dessa aula. Eu tenho a cariólise, que é exatamente quando a cromatina começa a ser destruída e isso se deve à ação de DNases e de RNases, que são exatamente o que? Enzimas relacionadas à digestão de fato, né? A quebra de fato, ao catabolismo de DNA e RNA. Ok? Então começa a dissolução da cromatina. Em concomitância a isso, eu também tenho a picnose, que seria a condensação do DNA numa massa, certo? Ele forma uma massa que vai ser encolhida. Então a gente tem a formação do núcleo bem denso, bem, vamos dizer assim, bem estreito, né? Bem mais apertado, bem mais encolhido. E eu tenho a cariohash. A cariohash, né? Ou carioresh, enfim, como vocês queiram chamar, não me dou muito bem com esse termo, mas ela é uma fragmentação nuclear. E essa fragmentação nuclear ocorre exatamente o que? A quebra, o rompimento da membrana nuclear, do envoltório nuclear. E automaticamente todo o material interno do núcleo é eliminado. Vamos tentar identificar aí, nessas nossas amostras teciduais, exatamente os lugares onde ocorre uma cariohash, onde ocorre uma picnose ou uma cariólise, tá? Vejam que na nossa primeira imagem, que é essa ao lado, né, da cariólise, essa mais central, menorzinha, tá? Eu tenho um exemplo de picnose e tenho um exemplo de cariohash. Nesse único exemplo aí, você pode ver a fragmentação nuclear acontecendo. Já na figura de baixo, fica mais evidente a picnose, quando você vê que eu estou condensando ali, eu estou tendo uma massa bem escura, né, ali de picnose. E mais embaixo um pouquinho uma cariólise, que fica evidenciada pelo aspecto mais claro do núcleo celular, tá bom? E aí eu tenho a classificação das necroses em diversos tipos. Existem dessas classificações aí ainda mais, algumas. Só que essas são as mais comuns e algumas delas, na verdade, não são nem consideradas necroses de fato. Mas a gente vai conversando e vai entendendo melhor como elas funcionam. Entendam primeiro a necrose de coagulação. Como é que ocorre uma necrose de coagulação? Ela é proveniente, minha gente,
de uma necrose isquêmica? Ela é a mesma coisa de uma necrose isquêmica. Eu posso ter esses dois termos sendo mencionados e no final das contas eles são a mesma coisa. Imagine que, além daquelas alterações que a gente observa, né, a picnose, a cariorreche e da cariólise, eu tenho que as células necrosadas elas vão apresentar no citoplasma um aspecto de substância coagulada. Geralmente, essa coagulação tende a tornar o citoplasma, né, principalmente o fluido do citoplasma, que é o hialoplasma, um pouquinho mais acidófilo, ou seja, mais ácido e mais granuloso, certo? E aqui a gente percebe a necrose de coagulação. Na imagem central, percebam aí a presença de um tecido saudável no fígado e um tecido necrótico, um tecido com coagulação, onde a gente tem a perda do núcleo celular. Notam? Eu tenho a perda do núcleo celular e automaticamente o tecido acaba se tornando mais claro. Veja que onde tem um NC, que é a necrose de coagulação, eu tenho exatamente as células mais claras. Tá? Do mesmo jeito, ao lado, eu tenho tecido normal e tenho espaços em branco, esbranquiçados, onde eu tenho a necrose de coagulação. Já a necrose de liquefação, ela é uma necrose um pouco diferente da de coagulação. Tá? E eu preciso que vocês entendam essa ideia de necrose de coagulação e necrose liquefática como sendo distintas, porque muita gente acaba confundindo na hora de classificar. Por exemplo, na necrose de coagulação, a gente tem uma lesão ocasionada pela desnaturação de proteínas, sim, e essa lesão vai acabar anucleando as células, ou seja, destruindo seus núcleos, né? E isso vai acontecer junto a, vamos dizer assim, a sua eliminação, a eliminação dessas células necróticas, através de fagocitose. Então, vai ocorrer a fagocitose dessas células e automaticamente eu vou ter uma remoção das células que foram mortas, que foram necrosadas, beleza? Então ocorre digestão de células mortas através da ação das enzimas lisossômicas e dos leucócitos, tá? Também vou ter a atuação de leucócitos aí. Então, a isquemia pode ser provocada por uma obstrução de um vaso sanguíneo, não chegou oxigênio lá, né? Ocorreu hipoxia e posteriormente isso foi aumentando, até que gerou uma necrose. Ou seja, essa necrose vai acabar inviabilizando o funcionamento daquele grupo celular e automaticamente eu vou começar a ter o consumo, né, dessas células mediante a ação dos leucócitos e das enzimas lisossômicas. Tudo bem. Aquela necrose ali, chamada necrose de coagulação, pode acontecer, por exemplo, no coração, né? E aí dá-se o nome de quê? Infarto. Okay? Quando ocorre uma necrose de coagulação ou necrose isquêmica, é exatamente naquele local ali na musculatura do coração. Então, infarto. Ok? Já a liquefática, ela é o seguinte, ela é exatamente o inverso da necrose de coagulação. Ela é totalmente contrária. Porque enquanto a anterior eu tenho desnaturação proteica para ocasionar a digestão das células, nessa eu tenho a digestão das células, resultando na formação de um tecido de massa viscosa. É como se eu tornasse ele mais líquido. Eu consumo as células e, consequentemente, torno mais líquido aquele tecido. Geralmente, é comum encontrar esse tipo de necrose em tecidos que foram vítimas de infecções bacterianas, de infecções fúngicas, certo? De micróbios no geral. Aí eles acumulam exatamente o que? Leucócitos naquela região.
ocorre um aumento de leucócitos ali e ocorre uma liberação de enzimas nessas células. Isso vai fazer com que as células que estão acometidas, né, que estão de fato mortas, elas sejam necrosadas, aumente o fluido amarelado com aspecto mais cremoso, certo? Mediante aquela presença de células mortas. E às vezes até mesmo vai ocasionar o pus, né? Que é a presença dos leucócitos mortos. E aí aquele pus ali vai se acumular e automaticamente eu vou ter a formação de um líquido. E esse líquido é comum de ser formado onde? No cérebro, tá? Por isso que aí nós temos as fotos, né, de cérebros com manchas esbranquiçadas, né? Percebam que na imagem mais à esquerda nós temos uma região ali bem considerável que está com um aspecto um pouco mais esbranquiçado, né? É um aspecto mais cremoso, um aspecto mais viscoso, né? Assim como na própria imagem da lâmina tecidual, a gente vê claramente que aí existe um fluido, existe um líquido numa porção mais central que se destaca dos outros locais teciduais, né? Então, a isso damos o nome de necrose liquefática, né? Quando ocorre a colicoação ou a colicoativa, né? Exatamente deixando esse aspecto mais molenga mesmo, mais líquido, mais liquefeito. E aí nós temos a necrose gangrenosa. Bom, sobre a necrose gangrenosa, tem alguns padrões que a gente precisa identificar. Em geral, eu posso dizer que ela é ocasionada justamente por um tecido que tenha perdido por completo o suprimento sanguíneo, certo? Então, geralmente é ocasionada, né, a necrose gangrenosa acaba sendo ocasionada por necrose de coagulação, geralmente, tá? Então, ela envolve várias camadas de tecido. Eu fui deixando de suprir esses tecidos com sangue e automaticamente eles foram gerando camadas que foram morrendo, né? Camadas necróticas. E aí, geralmente, ela pode também estar relacionada, às vezes, né, até mesmo com a necrose liquefática. E aí, com essa, com essa necrose liquefática, eu vou ter uma parte que vai estar um pouco mais viscosa, vai estar um pouco mais líquida, e tem uma parte que vai estar um pouco mais seca. A parte mais seca é fruto exatamente de quê? Da necrose de coagulação, né? Já ou a necrose isquêmica. Já a parte que vai estar relacionada à necrose liquefática ou de liquefação vai estar um pouquinho mais viscosa. É o que a gente pode ver aí nesse exemplo do dedo, né, no meio, aí a imagem do meio, onde na ponta do dedo está tá mais seco, tá com aquele aspecto mais seco, porque não chegava de jeito nenhum ali sangue. Já na outra ponta, né, já na base do dedo, acredito que isso aí já seria a parte do da falange proximal, nós temos aí um aspecto mais molhadinho, né? Você pode ver que até o papel ali fica mais molhado naquela região. Então essa necrose, ela acaba sendo tipo gangrenosa, porque eu vou tendo o acometimento de várias camadas do tecido e eles vão perdendo o suprimento de oxigênio e vão morrendo devagarzinho, tá? Já a necrose caseosa, né? Ela é comum, bem comum nos pulmões, né? Ela é muito comum em focos de infecção tuberculosa, né? Esse termo caseoso é bem complicadinho, é bem pejorativo, porque ele significa queijo. Caseoso significa semelhante a queijo, parecido com queijo.
certo? E você pode ver que ele dá uma aparência meio esbranquiçada, né? Meio assim, semelhante a queijo mesmo, tá? Meio esbranquiçado, meio quebradiço, né? E quando a gente começa a ver ele em uma lâmina microscópica, a gente percebe que algumas células foram rompidas e fragmentadas. E aí aqueles restos celulares acabam formando uma borda de inflamação que é bem aparente, né? E fica com aquele aspecto de inflamação como uma inflamação que a gente chama de granuloma, certo? Esse granuloma acaba ficando mais aparente ali, né? Então, termo caseoso significa semelhante a queijo e essa aparência, né, friável, né, fria, esbranquiçada é a área da necrose, tá? Aqui a gente vê, isso é muito comum em casos de fumantes, tá? Você pode ver na lâmina mais aparente, mais evidente aqui à direita, né, que existem pequenos locais onde, pequenos e até grandes, né, locais, onde fica um aspecto tecidual mais esbranquiçado, tá? Isso é uma necrose caseosa. Já a necrose gordurosa, a gente já chegou a mencionar de forma indireta. Ela não tem um padrão específico de necrose, e aí alguns autores não a consideram como uma necrose, de fato, mas ela é fruto exatamente de uma degeneração gordurosa que acaba acumulando gordura, né, nas áreas de destruição, e aí automaticamente aquela área vai ter um acúmulo de gordura porque eu liberei muita lipase pancreática, certo? Ou seja, eu liberei muitas enzimas que quebram gordura e essas enzimas foram produzidas no pâncreas. E aí automaticamente eu vou acumular ali naquela região a gordura. Então, é muito comum quando o pessoal falar de necrose gordurosa, né, dizer que não tem um padrão específico que é igual ao de uma necrose, né, então não pode ser considerada necrose, mas ela se dá geralmente com a liberação das lipases do pâncreas, geralmente né, essas enzimas liberadas acabam gerando distúrbios celulares e vão acabar provocando uma liquefação das membranas dos adipócitos, tá? Então ela liquefaz a membrana do adipócito, que é justamente a célula que acumula gordura, e esses ácidos graxos combinados com cálcio, certo? Geralmente combinam-se com cálcio, eles acabam gerando uma área branca, uma área esbranquiçada, que vai ser visível macroscopicamente, né? Porque ela vai ficar como se fosse uma saponificação, ficar como se fosse sabão mesmo, tá? Ali naquela região, vai ficar um contorno mais sombreado, né? Vai ter aquele aspecto necrótico, mas um aspecto de sabão mesmo, certo? É bem estranho, porque quando a gente fala em gordura, a gente não pensa no sabão, mas o sabão é produzido a partir da gordura mediante o processo de saponificação, que é nada mais nada menos que a adição de um sal orgânico, né, a produção de um sal orgânico a partir da reação entre gordura e um, um, um hidróxido. Mas enfim, saindo da química e voltando para a necrose. A necrose fibrinoide, ela se refere mais às fibras mesmo, tá? Ela é tipicamente ocorrente quando ocorre a deposição de antígenos e anticorpos nas paredes das artérias. Então, quando acontece de antígenos e anticorpos serem acumulados, né, mediante, quem sabe, até mesmo um enfrentamento imunológico no teu organismo, né, ocorre a formação de algumas vasculites nos organismos, e essas vasculites, né, vasco, vem de vaso sanguíneo e toda ítite tem inflamação, então a vasculite acaba sendo inflamação no vaso sanguíneo,
né, que vai gerar posteriormente um ato inflamatório e, consequentemente, uma necrose fibrinoide, onde eu vou acumular as fibras relacionadas aos vasos sanguíneos ali e automaticamente vai ficar aquele aspecto mais organizacional, né, da necrose. Enfim. Então existe um mecanismo da lesão celular e os seus efeitos. Geralmente, quando a lesão é mitocondrial, ela provoca a diminuição do ATP e ocorrem múltiplos efeitos em cascata. Porque se eu estou em extravasamento das proteínas pró-apoptóticas, que elas são exatamente provenientes de quê? Da mitocôndria. Automaticamente eu diminuo a produção de oxigênio e libero o quê? Cálcio, que é muito importante nesse processo de produção de ATP. Se eu libero o cálcio, automaticamente a mitocôndria aumenta a sua permeabilidade. Isso gera outros efeitos. A liberação dos íons de cálcio também vão ativar uma série de enzimas nucleares. Essas enzimas vão acabar degenerando o quê? Lipídios, proteínas e DNA, que estão relacionados à membrana da célula, e isso vai ocasionar, a perda de componentes celulares, vai ocasionar também a digestão enzimática dos componentes das células, e posteriormente essas proteínas aberrantes, né, anormais, vão acabar gerando lesões diretamente no DNA e provocando mutações e ativação de proteínas que não deveriam existir ali. Então veja a cascata de efeitos que vão ser formados a partir disso. Então, as apoptoses podem ter causas naturais, com a destruição programada das células durante a embriogênese, é um exemplo, né, de uma apoptose natural, mas a involução dos tecidos hormonodependentes sob privação de hormônio, né, também é um caso de apoptose. Por exemplo, às vezes um tecido ele precisa de um hormônio até um certo estágio de vida, mas depois daquele estágio ele não precisa mais. Então, aquele tecido vai ter uma involução e algumas das suas células vão cometer apoptose, tá? Vão programar a sua morte. A perda celular também pode acontecer, né, quando as células estão se proliferando. Então, vai ocorrer a apoptose, porque eu preciso regular os níveis de células novas e velhas. A eliminação de linfócitos também são potencialmente nocivos, né? Identificados, eu posso reagir para eliminá-los. E quando a morte celular vai acontecer, justamente porque ela cumpriu o papel. Então, o neutrófilo mesmo, quando ocorre uma inflamação aguda, né, uma resposta inflamatória aguda, eles vão para lá, eles atuam, mas no término, né, uma vez que chega de fato a resposta imune da ação inflamatória, os neutrófilos e os linfócitos deixam de ser úteis. Então, automaticamente eles são eliminados. Ocorre a apoptose, ocorre morte celular programada. Já quando é que vai ocorrer a apoptose patológica, né, com doença, né, com problemas mesmo? Quando ocorrer lesão de DNA, se eu tiver um DNA lesionado, essa apoptose vai ocorrer de forma patológica, foi uma doença que ocasionou lesão no DNA, então automaticamente a apoptose não é programada de fato. Quando ocorre acúmulo de proteínas anormais, certo? Então, se eu estou com muita proteína normal, vai ocorrer uma apoptose e geralmente essa anormalidade no acúmulo de proteínas foi justamente por conta de uma patologia. Pode ocorrer também a morte celular por infecções, né? Quando uma infecção acontece, então é uma patologia e eu tenho que prevenir essa patologia ocasionando uma apoptose ou até mesmo um efeito da própria patologia. E quando ocorre uma atrofia patológica no parênquima de órgãos, né? Então ocorre uma obstrução de ducto, então automaticamente vai ocorrer uma apoptose, tá? Dentre esses vários efeitos, eu deixei alguns artigos que referem-se à má administração de medicamentos injetáveis ocasionando necrose. Eu quero que vocês leiam, porque isso vai ser muito importante
e acaba sendo um complemento às nossas aulas, tá bom? Então a gente encerra por aqui a nossa aula de lesões e mortes celulares, ok? A gente volta a discutir novos temas a partir de agora, tá? Fiquem com Deus, um grande cheiro e até mais.